Oi pessoal, eu sou a Juliana do blog Deitando Lápis e hoje eu vou folhear com vocês os meus cadernos de Bullet Journal. Em 2017 eu acabei usando dois Bullet Journals meio sem querer. Eu fiz esse daqui pra usar em 2017, inclusive eu tenho um vídeo, eu vou deixar no card pra vocês, de como eu fiz, né, contando um pouquinho sobre ele. Só que ele acabou ficando muito fino e durou apenas até setembro. Então de outubro em diante, até o final de dezembro, eu usei este daqui, que, né, vocês podem ver que são bem diferentes. Então eu vou folhear com vocês os dois e vou dar algumas dicas enquanto isso. Então pessoal, eu vou começar mostrando esse daqui. Ele foi o meu primeiro bullet que eu fiz, efetivamente, e que eu usei ele até setembro. Ele é bem simples, espiral. E a primeira dica que eu já posso passar pra vocês é usar essas tagzinhas de post-it mesmo, mais durinhas de plástico. Essas aqui, ó, tanto de setinha quanto de flag normal. Eu uso elas para marcar os meses. Então, janeiro, fevereiro, março. Por mais que eu tenha o índice, eu use muito o índice, eu acho que assim é mais prático. Porque daí, eu quero ver alguma coisa que eu sei que tá em um mês X, eu já vou aqui, pá, já abro direto no mês. Então, eu acho que é uma opção útil. E também eu coloco elas aqui em cima para algumas coisas que eu coloquei ao longo do ano e eu quero lembrar. Por exemplo, aqui eu fiz uma rotina de limpeza. Então eu coloquei uma tagzinha aqui para quando eu quisesse voltar, né, nessa página que até então eu estava usando bastante, eu sabia onde é que ela estava. Então eu acho mais prático do que ficar voltando pelos números, assim. Mas essa é uma dica. Então vamos começar. Aqui ele tem uma capinha. Meu nome, eu nunca sei o que colocar aqui no começo, então eu nunca coloco nada. Eu imprimi um calendário para colocar aqui. Eu só dei uma pintadinha, né, para fazer alguns detalhes. E essa é uma ótima opção, se você vai fazer o seu bullet journal e não quer desenhar o calendário, porque dá um trabalho absurdo desenhar calendário, você pode imprimir e colocar junto, ou cortar e colar ele, né, se você já vai usar um caderno tradicional. É uma boa dica, eu usei bastante esse calendário aqui. Aqui eu tenho as minhas metas, que eu também colei aqui, cortei e colei. Mas eu vou passar aqui mais rapidinho. Aqui uma listinha de coisas que eu tinha pra fazer, controle menstrual, né, de sempre. E aqui é o meu índice. Então eu anotava normal que tinha em cada uma, basicamente eram as mesmas coisas, mas às vezes vinha algo diferente, algo novo, que eu colocava aqui. Essa aqui era a legenda que eu usava com esse caderno, que tinha ele, como ele é pontilhado, eu usava quadradinho, né, para marcar as tarefas. Aqui foi minha meta literária, que eu comecei a registrar os livros que eu estava lendo, mas isso aqui tá incompleto, eu acabei fazendo de uma outra forma. Mas eu acho muito interessante você fazer algo que você possa pintar. Se você tem uma meta literária, uma meta financeira, porque eu não sei psicologicamente falando qual é o resultado efetivo disso, mas te dá muita vontade de pintar cada quadradinho. A mesma sensação que eu tenho do rastreador, eu preciso pintar aqueles quadradinhos, eu preciso fazer aquilo que eu tô me propondo, porque ver no final do mês que os quadradinhos não estão pintados dá uma agonia, é uma coisa muito estranha, então acho que isso motiva bastante. E aqui a gente começa janeiro. Eu comecei o meu janeiro bem simplesinho mesmo, meio sem saber o que fazer, só com um calendáriozinho, algumas metas. Muita coisa eu testei, acabei não usando, acabei fazendo meu controle financeiro em outro local. O rastreador de hábitos, esse daqui tá comigo desde do teste que eu fiz alguns meses antes de começar 2017. E eu acho isso incrível, assim, maravilhoso, tem me ajudado muito realmente a cumprir hábitos, né? O rastreador de séries também eu uso bastante. Eu usava esse formato aqui, acho que dá de ver bem.
mas depois eu vou mudar e vou mostrar pra ele uma forma que eu achei mais prática de fazer. E lista de tudo. E a primeira semana, assim, eu comecei ela bem colorida, como vocês podem ver, usando ela em 2 semanas, a semana em 2 páginas. E às vezes mudava, colocava uma página só. Às vezes fazia cores diferentes na mesma semana. Colava alguns post-its. Testava layouts, né? O que eu mais fiz foi testar layouts diferentes. Aqui já é fevereiro. Rastreador novamente. Eu usei bastante canetinha. Canetinha tradicional. Só que, por mais que minha folha seja 90 gramas, às vezes ela passava um pouquinho pro lado. Então eu acabei usando só algumas vezes, testando alguns tipos de layouts, mas acabei meio que abandonando, porque não deu muito certo. Mas eu adoro esse tipo aqui, ó, essa flagzinha, essa bandeirinha pra decorar. Acho muito legal. Eu adoro também colocar papéis, assim, anotações, colar, que eu gosto muito de abrir papelzinho, de ter coisinhas coladas. A partir de março, eu comecei a escolher meio que uma cor temática do mês, pelo menos para as partes iniciais. Então aqui, por exemplo, eram o rosinha e o azul. Então ele meio que se seguiu, né, um pouco, até nas séries e tal. E depois, na hora da semana, eu escolhi a cor que realmente eu estava com vontade, que eu estava interessada de utilizar. Aqui também, mais coisinha colada. Aqui foi uma página muito legal que eu fiz, que eu organizei um chá de aniversário, do meu aniversário. Então eu anotei lista de compras, coisas que eu precisava fazer. E eu achei muito massa essa página, dei uma decoradinha nela, então gostei bastante dela. E em março também eu inseri a gratidão, que eu achei incrível. A melhor coisa que eu fiz foi incluir uma área para gratidão, uma coisinha só por dia para você anotar. Isso muda muito a sua perspectiva, muda muito o seu humor, o seu modo de ver a sua vida. Recomendo muito. Coloque uma área para gratidão. É fantástico. E aí a gente segue. E eu comecei a fazer, não todas as semanas, um planejamento semanal. Então às vezes eu listava coisinhas que eu tinha para fazer, que lembrar, e colocava antes da semana começar, ou às vezes até junto com a semana. Olha essa daqui, eu achei essa página muito bonitinha. E aos poucos eu fui vendo o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu testei vários tipos de calendário, mas eu ainda não achei um que realmente me atraísse. E aqui, em abril, eu comecei a usar esse modelo aqui de controle de séries. A gente coloca os episódios em cima e só vai marcando, né, o número correspondente em cima. Eu achei muito mais prático do que escrever 1, 2, 3, 4 em cada uma desses quadradinhos. E esse é o modelo que eu mais uso até hoje. E eu uso meio que uma legendinha, digamos assim, que eu faço uma carinha quando eu acabo a temporada. Então se eu gostei, eu faço uma carinha feliz. Se eu não gostei, eu faço uma carinha triste. Quando eu gosto muito, eu faço um coração. Ou se eu desisto, enfim, eu faço alguma anotação por ali também. Aqui, ó, eu fiz o planejamento da semana e a semana toda em uma página. Às vezes eu fazia um desenho ou outro. Comecei a colocar algumas mensagens no final da semana que tinha espaço. Mensagens motivacionais também ajudam bastante.
Eu comecei a usar também marcadores para fazer algumas decorações, então eu fazia cada semana com um tom. E é muito legal, assim, em alguns deles eles não vazam, não transferem. Então eu acho legal porque é uma semana simples, só que você joga um marcador que, né, que é uma cor ali que dá uma avivada na semana, digamos assim. Aqui eu fiz uma análise das minhas metas do ano, como era meio do ano. Então eu reanalisei todas, o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, o que eu podia melhorar. Fiz uma página aqui no meio, também marquei. Em agosto eu já estava decorando um pouquinho mais, colocando os post-its, mensagenzinhas. Uma coisa que eu notei é que ao longo dos meses a gente vai ficando mais livre, mais seguro realmente para testar coisas diferentes. Aqui foi quando eu comecei a usar essas fitinhas, que na verdade são durex, não são washi tapes nem nada do gênero, mas elas são muito baratinhas e eu queria testar para ver se realmente eu usar, se era útil, para ver se valia a pena gastar, né, com o washi tape, essas fitinhas decorativas que elas tendem a ser bem mais caras. Então comprei um packzinho com várias cores e tenho usado, não uso tanto assim, mas eu acho bem legal, dá uma cor, né? Vocês podem ver que elas são grossas, então às vezes ocupam um pouquinho mais de espaço que deveria. Mas é uma opção, uma dica de decoração, né, que você pode utilizar, barata e para teste também, né? E eu usei bastante elas. Sim, isso aqui é um adesivo de miojo. E aqui acaba esse meu primeiro bullet journal. Então eu comecei a usar esse daqui, que é um modelo diferente, é um tipo um Moleskine, mas que eu paguei super baratinho. Então eu acabei usando ele, já que eu não queria comprar um novo, né? Já que faltava só alguns meses para acabar o ano, então comecei a usar esse daqui. Novamente, nunca sei o que começar, então eu prefiro colocar um post-it, meu nome, né? E se eu tiver alguma outra ideia, eu desenho, senão fica assim mesmo, eu gosto. A legenda desse daqui ficou um pouquinho diferente, porque esse aqui era um caderno com linha, pautado, né? O índice. Aqui eu fiz um future log, mas não funciona muito bem. E passei a usar esse estilo de coleção, né? Para anotar minhas coleções. No caso, as minhas leituras. Eu adorei esse layout, eu encontrei no Pinterest. E eu apaixonei por ele, usei em 2017, vou usar, já estou usando, né, agora em 2018. Listinha de quero e preciso, contas, e daqui em diante eu já tenho vídeos de planejamento, né, aqui no canal, mas vou passar aqui rapidinho só para vocês verem. Aqui eu comecei já a testar, né, usar alguns desenhos, fazer algumas colagens, e também fazer mais temático. Então, como outubro, né, Halloween, Dia das Bruxas, eu fiz algumas coisinhas temáticas, algumas decorações, coisinha bem pequena, assim, detalhes mesmo. Mas que pra mim, que não fazia muita coisa nesse sentido, já foi um diferencial. E esse aqui era mais ou menos o estilo da semana que eu fazia, em 2 páginas. Só que mudando um pouquinho a decoração, com cores diferentes. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que lá pela metade, mais ou menos, do outro bujo que eu mostrei pra vocês,
da primeira parte de 2017, eu usava caneta azul. E depois eu passei a usar apenas caneta preta. E eu não sei porquê, mas pra mim parece mais agradável de olhar quando ele tá escrito em preto. Mesmo que ele tenha decorações diferentes, né, com tons diferentes, mas quando a cor predominante é o preto, pra mim fica mais agradável, assim, não sei. Vai de pessoa pra pessoa. Às vezes eu fazia umas decorações um pouquinho diferentes, mas vocês podem ver, acaba que vai ficando um pouquinho padronizado, porque você vai notando o que funciona, o que não funciona com você, né? Mantive a gratidão, que é uma página que eu fiz para procrastinação. Passei a usar também adesivos, aqueles de colégio mesmo, que eu ainda tenho coleções em casa e não usava, agora eu vou começar a usar. Algumas páginas eu gostei mais do que outras, assim, de resultado final. Essa aqui, por exemplo, que eu fiz um calendáriozinho, coloquei recadinho, post-it e escolhi um tom, achei elas muito bonitinhas. E segui testando alguns layouts diferentes. Aqui já é dezembro. Opa! Acho que eu não mostrei o meu mês de dezembro preenchido, mas eu usei uma semana com tema de verde, outra de vermelho, e usei bastante adesivos para dar uma decoradinha. Testei alguns tipos de... não de fonte, né? Mas fui testando estilos diferentes. E aqui foi minha última página de semana, né? Nesse bujo aqui. Mas eu ainda fiz algumas coisinhas. Eu anotei uma citação aqui que eu gostei de um livro. Aqui eu anotei tudo que eu queria ter no bujo de 2018. Então eu meio que fiz uma ordem para eu saber como é que eu ia colocar as coisas nele. Aqui eu fiz uma lista de pendências, também para eu poder passar para o outro bullet. E aqui uma lista de viagens, né, coisas para fazer em viagem. E aqui acabou. Era isso daqui mesmo. Eu talvez use esse caderno para algumas decorações, alguns testes. Não vou deixar de usar ele, né? Mas é isso, essa é a minha evolução, digamos assim, em termos de decoração de bullet. Então, acho que vocês conseguiram notar que houve uma certa evolução ao longo dos meses, né? Evolução em termos de estilo, em termos de eu me senti um pouco mais segura em relação ao que eu gosto e ao que eu não gosto, porque eu testei bastante coisa. Mas eu também tô aberta a testar outras coisas e cada vez me desafiando, mas também conseguindo me organizar, não fazendo nada muito doido, algo que eu sei que eu já não vou conseguir me adaptar bem. E eles são assim, eles não são muito artísticos, muito desenhados, nem nada do gênero, porque eu não domino essa arte. Mas eu decoro, eu faço as coisas que eu gosto, eu uso algumas cores e eu me sinto bem com eles, eu tenho orgulho deles, tanto que eu tô tendo coragem de mostrar eles em vídeo. Eu nunca achei que eu conseguiria fazer isso, mas eu acho que a gente tem que se desapegar, desprender de perfeccionismo ou de, se o meu caderno não é igual de fulano, meu caderno não é bom. Não, ele é ótimo, ele é meu, ele tem minhas memórias e é isso que importa. Então chega de desculpa de dizer que você não pode ter um bujo porque você não sabe desenhar, porque você não tem o material X ou Y. Não. Testa o método, usa. Se eu puder inspirar alguém a perder um pouquinho esse medo de usar o bullet sem tanto foco em desenho, em decorações e tal, e sim no método, eu já tô feliz. Viu como dá de ter um bullet assim mais simples, digamos assim? E ainda assim ele fica bonito, ele fica funcional, ele ajudar você a se organizar? Então chega de desculpa. Manda esse vídeo pra aquela amiga, aquele amigo que tá
ficar enrolando com essa desculpa de eu ainda não sei desenhar, ou eu não desenho bem e por isso não tenho um bujo. Chega, manda esse vídeo pra eles que é possível sim. Claro, curte o vídeo, se inscreve no canal que aqui a gente tem muito vídeo sobre bujo e muitas outras coisas ainda que vão vir. Um beijo e até o próximo vídeo.